O verde na decoração. Hoje a árvore ela é muito mais do que um enfeite. Ela é uma prestadora de serviços ambientais dentro da cidade. Os quintais com árvores são mais bonitos? As árvores e os empreendedores. Mas se a gente tivesse calçadas realmente bem arborizadas, a gente diminuiria até o trânsito da cidade. Porque seria um convite às pessoas a deixarem o carro em casa e fazerem pequenas caminhadas para lugares próximos. Olá! O Dinheiro e Negócios mostrou na semana passada a íntima relação entre os empreendedores, os trabalhadores, com a natureza, especialmente as árvores urbanas. Hoje falamos mais sobre este tema maravilhoso, mas com uma boa dose de paisagismo. Imagine uma decoração sem verde. É simplesmente impossível fazer-se uma decoração e não se pensar em pôr um verde, uma flor dentro do ambiente. Elas têm funções importantes para a vida nos centros urbanos. Ela traz vida, né? Ela vai trazer os pássaros, as borboletas, até a joaninha, que hoje está quase em extinção, né? Resgatar a natureza original em ambientes internos e externos? Sim, nos lugares onde os homens vivem. É o que chamamos de paisagismo. Para estes profissionais da área, as árvores principalmente precisam ser respeitadas. Bem, vamos pensar. Precisamos levar em conta os fatores que estão intimamente ligados à felicidade, à humanização, não é? Dá para pensar numa decoração hoje em dia sem pensar no verde? Não, impossível, impossível. Porque o verde ele complementa qualquer local, ele vai trazer vida, ele vai trazer paz, ele vai trazer aconchego a qualquer ambiente. Qual o impacto, por exemplo, de uma árvore num quintal de uma residência, né? O que ela traz para as pessoas? Ela traz vida, né? Ela vai trazer os pássaros, as borboletas, até a joaninha, que hoje está quase em extinção, né? Se você tem uma árvore, você consegue tudo isso. Você consegue ter um ninho e trazer filhotes ali e trazer vida, realmente vida. E ela vai te trazer também sombra, ela vai te dar às vezes fruto, então flores. E este arquiteto e paisagista explica que mexer na árvore de um quintal, por exemplo, implica em intervir em toda a vida existente ao redor dela. Quando você retira, por exemplo, uma árvore, você não está interferindo só naquela posição mesmo da árvore, de repente por uma construção, alguma outra coisa. Você está interferindo numa sombra que você vai estar tirando, então você está interferindo nos animais e mesmo no ecossistema todo em torno dessa espécie que você está retirando, né? A gente entra, na verdade, sempre numa etapa de obra que tá tudo cinza, é cimento para tudo quanto é lado, e a gente entra mesmo resgatando essa natureza e trazendo verde para a vida das pessoas. Às vezes em ambientes internos, como esse caso, ou então em ambientes externos, mas você tem que sempre ter a consciência de que é um ser vivo e que esse ser vivo vai se desenvolver. Então por isso que você sempre tem que estar escolhendo as espécies corretas, e sabendo também que essas espécies elas vão interferir na vida do ser humano
tanto quanto vice-versa, né? É uma ligação de duas vias, né? Então, assim, quando você está escolhendo uma espécie vegetal, você tem que estar se preocupando não só naquele momento que você está inserindo ela, mas você tem que pensar que ela vai estar, no futuro, ela vai estar crescendo, então ela vai estar trazendo sombra ou não, vai estar trazendo animais ou não. No interior, se ela vai estar fazendo sujeira, de repente na casa da pessoa ou não. No cheiro, então assim, são 1 milhão de fatores que vão estar, que essa espécie, que o verde vai estar trazendo para a vida da pessoa, né? E normalmente é positivo? Geralmente é positivo. Sempre, na verdade, né? Porque o verde, ele não tem, se ele é inserido de uma forma correta e consciente, ele é sempre positivo. Cada árvore tem a arquitetura de copa definida pela genética e também por exigências ambientais, como a velocidade e sentido dos ventos em cada localidade urbana. Processo que resulta de anos de crescimento. É o que diz o professor da ESALQ USP, Demóstenes da Silva Filho, outro especialista em árvores urbanas. Ele explica que, ao se tirar uma porção da copa, há deslocamento do centro de gravidade da árvore, elevando o risco de queda durante as chuvas e ventos fortes. Ricardo Cardim, também especialista em arborização urbana, explica o papel das árvores em quintais e o efeito para a coletividade. Hoje a árvore ela é muito mais do que um enfeite. Ela é uma prestadora de serviços ambientais dentro da cidade. Que a cidade é um ambiente extremamente artificial. A gente construiu tudo aquilo e ela parece muito mais com o deserto do que realmente com a natureza, que a gente está acostumado a tropical aqui do Brasil. Então, se a gente não tiver árvore numa cidade, a gente tem uma série de problemas. Pra você ter uma noção, uma árvore é capaz de minimizar grande parte das enchentes que incidem numa cidade, né? Você tem uma cidade bem arborizada, ela funciona como uma esponja. Ela segura até 70% da água que incide sobre ela, evitando aquele efeito enxurrada que vai para as partes mais baixas, alagando os rios onde estão as avenidas. Outra questão importante é o ar. O ar com árvores fica muito mais úmido, agradável de respirar, com menos poeira, que é uma questão que mata muita gente por ano em São Paulo, tem pesquisa mostrando isso. Ele filtra também os gases nocivos, liberados pelos escapamentos, por exemplo. Outro aspecto importante é o barulho. Uma rua bem arborizada, ela serve de tampão contra os barulhos, então você dorme muito melhor. Aí você tem uma qualidade de vida, uma produtividade muito maior também. São Paulo também é conhecida pelas suas ilhas de calor. A gente tem pesquisa que mostra uma diferença de até 12 graus entre um bairro bem arborizado e um bairro sem árvores na cidade, na mesma hora, no mesmo dia. Isso porque a árvore ela faz sombra, ela diminui a temperatura, você evita aquele efeito ilhas de calor. E aí, outra questão também que ninguém pensa, mas se a gente tivesse calçadas realmente bem arborizadas, a gente diminuiria até o trânsito da cidade. Porque seria um convite às pessoas a deixarem o carro em casa e fazerem pequenas caminhadas para lugares próximos. E fazendo isso, não só ele evita o trânsito e a poluição, mas também ajuda no convívio das cidades. Porque quando você está fora do carro, você passa a cumprimentar as pessoas, a conviver com as pessoas e tornar a cidade mais humana. Então é uma questão que a árvore resolve vários problemas urbanos. Esse papel é de acentuada relevância, também em interiores. É isso mesmo. Uma árvore dentro de um ambiente, ela traz aconchego, traz grandiosidade, né? Então, assim, tem se usado muito esse tipo de vegetação dentro de edifícios corporativos e tal. Inclusive, a gente fez uma loja na Oscar Freire, que uma área da loja, onde o terreno é tão caro, foi reservada para o plantio de uma árvore de 5 metros de altura. Então, assim, eles reservaram um pedaço, acho que são 9 metros quadrados, para o plantio de uma árvore, que é uma árvore típica da cidade de São Paulo, nativa, e que está lá para todo mundo que vai passar, pode ver, entrar no espaço. Então, virou uma praça num espaço destinado para uma loja, né? Então, ficou bem interessante, ficou bem legal. E o efeito para as pessoas que estão dentro dessa loja, que vivem ali, e para quem passa na rua, né? O espaço onde
tem o verde inserido é sempre mais aconchegante, né? Então, quando a pessoa entra na loja e chega nesse espaço que está destinado para essa árvore, a pessoa olha para cima e vê aquela árvore de 5 metros de altura, então é impactante para quem entra, é muito legal. Visitamos uma família na zona sul da capital paulista que gosta de árvores, especialmente desta, o pau-ferro, característico da Mata Atlântica. Uma árvore que, além de decorar, traz muita alegria e benefícios para o meio ambiente. Aqui a gente tem um ambiente muito harmonioso, muito gostoso até para respirar. Fala um pouquinho disso no dia a dia. A senhora realmente comprova isso? Todos os dias respira melhor? Quando a senhora sai, percebe a poluição lá fora, quando vem para cá, tá tudo bem? Como é que é? Esse pedaço de quintal, ele é sempre bem mais fresquinho, a temperatura é um pouco mais agradável, né? E a gente percebe que a poluição também que vem da avenida, da estrada, ela é um pouco, como se diz, contida, né? Pela posição da árvore, né? Que está assim bem no começo do terreno, né? Essa árvore, por ser muito grande e bonita, ela também favorece não só a sua família, mas ao redor, né? Sim, eu acredito que também os terrenos, né, do entorno também são favorecidos nesse caso, né? Bem, essa é uma espécie nativa da Mata Atlântica, chama pau-ferro. Ela tem esse nome justamente porque a madeira é extremamente dura, chega até a produzir faísca quando é cortada. Então é uma árvore muito resistente às tempestades, ao vento, e é extremamente difícil também vê-la caída em São Paulo quando há tempestades. É uma espécie muito adequada para a arborização urbana. A gente também tem outro fator que é importante dela, que as folhas são pequenas, não causam tantos transtornos quanto espécies de folhas grandes. Então é uma árvore ótima para ser usada na arborização das cidades. Como vemos, árvores e verde têm tudo a ver com alegria e decoração. Por isso, profissionais da área gostam de utilizar as plantas em diversos ambientes. Você tem aqui um painel, né, feito de plantas. Que planta é essa? Essa planta é um aspargo e esse painel foi escolhido também pela própria temática africana e para deixar o nosso ambiente mais aconchegante. Então é um jardim vertical. E a gente colocou o logo da nossa empresa no painel, né, como parte da decoração. E ele traz todo esse verde especial para o nosso ambiente. Então fica mais acolhedor, fica mais agradável, fica muito bom. Até já!